Nessa segunda parte da aula de reprodutor masculino, nós vamos falar especificamente de espermatogênese, do controle hormonal dela e também do mecanismo de ereção. A espermatogênese é um processo de produção dos espermatozoides que vai ocorrer nos túbulos seminíferos do testículo, como nós estamos vendo aqui nesse corte. É um processo complexo que vai envolver a diferenciação das células germinativas imaturas, que são as espermatogônias, que são essas estruturas aqui. A regulação da espermatogênese vai depender de uma interação equilibrada entre os sinais hormonais que ocorrem no eixo reprodutor masculino, controlado sobretudo pelo sistema, pelo eixo hipotálamo, hipófise e no caso aqui testicular, que é a gônada masculina. Essas células envolvidas nesse processo são células importantes e que têm relação direta com o desenvolvimento das células germinativas. Essas células germinativas que ficam dentro dos túbulos seminíferos, a principal dela e a precursora de tudo, como nós vimos anteriormente, é a espermatogônia. Ela fica próxima aqui à membrana basal e ela vai passar por várias mitoses para gerar as células filhas que vão evoluir em espermatócitos, que são essas estruturas aqui. Os espermatócitos primários são as células que sofrem a primeira divisão meiótica e vão reduzir, nesse sentido, o número de cromossomos pela metade, que vão resultar em espermatócito secundário. As células resultantes dessa primeira divisão meiótica, que são esses espermatócitos secundários, entram em uma segunda divisão meiótica, dando origem às espermatites. Essas espermatites são as células resultantes da segunda divisão meiótica. Ela tem o cromossomo correto, o número correto de cromossomos, mas elas ainda vão se diferenciar em espermatozoide através de um processo de maturação que a gente vai chamar de espermiogênese. Os espermatozoides, que são os estágios finais dessa maturação, as espermatites vão sofrer mudanças morfológicas para se transformarem em espermatozoides funcionais que vão ser liberados no lúmen dos túbulos seminíferos. As células de Sertoli, que vocês estão vendo aqui, elas são responsáveis por dar sustentação e suporte a esse processo, pois são elas que fazem a nutrição das células germinativas durante todo o processo. Então, elas vão ter funções tanto endócrinas quanto parácrinas. Do ponto de vista nutricional, elas vão fornecer nutrientes e fatores de crescimento para essas células germinativas. Além disso, a gente encontra também uma barreira hematotesticular, que são junções de oclusão formadas entre as células de Sertoli, que vão criar uma barreira para proteger essas células germinativas de agentes externos e vão permitir um ambiente um ambiente controlado para que a espermatogênese ocorra. Assim como no trato reprodutor feminino, a ação do hormônio folículo estimulante sobre essas células de Sertoli vão induzir a produção de inibina, que vai regular negativamente a secreção de FSH pela hipófise e que vai, entre outras coisas, controlar também a espermatogênese. A regulação da espermiogênese acontece em função da ação das células de Sertoli, que vão ser responsáveis pela transformação das espermatites em espermatozoides, e isso vai ter relação direta com o fornecimento de fatores, tanto de crescimento quanto nutricionais, responsáveis por essa maturação final.
Já as células de Leydig, que produzem a testosterona, elas são essenciais para esse mecanismo de síntese e para esse mecanismo de maturação dos espermatozoides. Sendo assim, a testosterona ela é essencial para a manutenção da espermatogênese, porque ela vai atuar diretamente nas células de Sertoli e nas células germinativas, promovendo a divisão e a diferenciação dessas células espermatogênicas. E como nós vimos anteriormente, a testosterona também é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias. Então, nesse sentido, a gente tem uma junção entre a biologia celular e o suporte hormonal para que esse mecanismo aconteça. No mecanismo de ereção, a testosterona desempenha um papel mais indireto do que direto no mecanismo da ereção. Ela tem um papel muito importante na manutenção da função dos tecidos, como os corpos cavernosos, por exemplo, e dos tecidos penianos de um modo geral, o que vai facilitar a dilatação e o enchimento de sangue, o aumento do fluxo de sangue durante a ereção. Regula a libido, dá suporte à produção de óxido nítrico, que é uma molécula importante no mecanismo de vasodilatação dos corpos cavernosos, e também ela tem uma importante função no aumento da sensibilidade de receptores de neurotransmissores e, de um modo geral, que vão facilitar uma resposta adequada aos estímulos eróticos e vão transferir esses sinais para a produção e liberação de óxido nítrico. Do ponto de vista de ereção, é um processo neurovascular complexo que vai envolver a interação desses estímulos nervosos que nós falamos anteriormente com a liberação de óxido nítrico, que vai gerar alterações hemodinâmicas na estrutura que a gente chama de corpos cavernosos, que são essas estruturas que são essenciais para a função sexual masculina. Do ponto de vista de anatomia vascular, a gente tem as principais estruturas destacadas aqui, que são os corpos cavernosos, a túnica albugínea e as artérias ilicíneas, que são importantes estruturas no mecanismo de ereção. As veias dorsais e circunflexas, que fazem a drenagem venosa e que ficam colapsadas, impedindo o retorno venoso durante o processo de ereção. O mecanismo bioquímico da ereção é um processo desencadeado pelos estímulos sexuais, sejam eles visuais, táteis, auditivos, psicológicos de um modo geral, que vão ativar o nervo cavernoso a liberar o óxido nítrico. Depois da liberação do óxido nítrico, essas células musculares lisas vão sofrer vasodilatação, porque o óxido nítrico é um potente vasodilatador, o que leva à atividade da enzima guanilato ciclase nessas células musculares, aumentando a conversão de GTP em GMP cíclico. O GMP cíclico vai causar o relaxamento do músculo liso nessas artérias helicinas e nas paredes dos espaços sinusoidais, o que permite o aumento do fluxo sanguíneo para o pênis. Esse aumento do fluxo sanguíneo vai provocar a expansão desses espaços sinusoidais e leva à ereção. Do ponto de vista farmacológico, vários inibidores da fosfodiesterase 5, que
que a enzima que degrada o GMP cíclico, são utilizados para manter o grau de ereção de maneira satisfatória. No caso, a gente tem o mais conhecido como Viagra e também, mais recentemente, o bastante utilizado a Tadalafila. Ambos vão aumentar a atividade da dióxido nítrico, estimulando efetivamente o processo de manutenção da ereção com a vasodilatação acontecendo de maneira mais efetiva, levando à ereção e à manutenção da ereção. Sendo assim, nesse caso, nós terminamos aqui a nossa aula de reprodutor masculino.